E assistiremos agora, então, as apresentações dos 7 melhores artigos avaliados pelo Comitê Científico. Lembramos que amanhã retornaremos com os trabalhos dos painéis. Amanhã tem o painel 2 e o painel 3, que começarão novamente, pontualmente, às 9 horas da manhã. Reitero mais uma vez que aquelas fichinhas que os senhores receberam na entrada são para o sorteio do mini iPad, que acontecerá hoje ainda, e amanhã outro. A fichinha é a mesma, então, por favor, guardem os números da sorte para amanhã. O primeiro artigo a ser apresentado será Escolha Tecnológica sob o novo paradigma operativo do sistema elétrico brasileiro. Os autores, Diogo Lisbona Romeiro, Edmar de Almeida e Luciano Lozequen. Por favor, os autores podem subir ao palco para esta apresentação. Enquanto os autores sobem ao palco, Luciano, só contar um pouquinho, de forma bem rápida, pode ir subindo, para que as pessoas possam entender qual foi o processo de análise dos artigos. Acho importante, né, Richard? Nós abrimos praticamente um ano antes da conferência um período para que as pessoas interessadas em contribuírem com artigos, elas enviem os resumos. São pequenos, um extrato do que seria o artigo. Esse material ele é avaliado por um comitê científico, que foi, para 2015, constituído por 6 pessoas. A partir dessa primeira análise, então, as pessoas que apresentaram os resumos, elas recebem uma comunicação informando se ela deve ou não elaborar o artigo, um artigo de entre 15 e 20 páginas, e a partir daí, então, o comitê tem todo um critério, né, tem uma folha que deve preencher avaliando cada um dos artigos. Então, nós recebemos esse ano 30? Foram 30 artigos que foram avaliados pelo comitê científico, e a partir dele, então, resultou nos 7 melhores artigos. Inicialmente eram 6, nós resolvemos ampliar para 7, que serão apresentados, e além desses artigos, se eu não me engano, mais uns 3, são os 10 melhores artigos, são artigos que tinham consistência técnica para serem publicados, e são esses 10 artigos, então, que constam dos nossos anais. Só para registrar o nosso agradecimento, o agradecimento do Instituto Ascend Brasil para o Comitê Científico, um grupo de professores que dedicou parte do seu tempo para analisar uma quantidade significativa, 30 artigos, praticamente todos eles leram todos os artigos e deram uma nota. Então, o nosso agradecimento aos professores Luiz Horta Nogueira, da Unifei, professor Sérgio Bajai, que esteve conosco, da Unicamp, professor Edivaldo Santana, da Universidade Federal de Santa Catarina, e o professor Dorel, da Universidade de São Paulo, além do Richard e eu, que nós participamos pelo Instituto analisando os artigos. Então, agora, os autores terão a oportunidade de apresentar os seus artigos. São 12 ou 13 minutos, seguidos de 4 minutos de perguntas. Ok. E muito bem lembrado, Cláudio, amanhã nós, então, faremos o anúncio, como no início da nossa conferência o Luciano anunciou, desses 7 artigos, dos 30 artigos, foram escolhidos os 7 melhores para apresentação, e desses 7, então, sairá o melhor artigo, que receberá um prêmio de R$10.000, e esse anúncio será feito amanhã, logo após o painel 2. Tá ok, obrigado, Alexandre. Então, agora o Diogo, valendo o tempo aí, Diogo, para a apresentação do primeiro artigo. Obrigado. Gostaria de agradecer ao Instituto Ascend Brasil e ao Comitê Científico pela oportunidade de apresentar o trabalho, é um prazer enorme. Esse trabalho foi escrito por mim, Diogo, pelo Edmar de Almeida e Luciano Lozequen. Nós somos do Grupo de Economia da Energia do Instituto de Economia da UFRJ. O trabalho ele fala sobre escolha tecnológica, sobre o novo paradigma operativo do sistema elétrico brasileiro.
e eu vou falar mais ou menos em 2 blocos. Primeiro eu vou apresentar 3 abordagens sobre escolha tecnológica e depois a gente vai discutir o que o Brasil tem feito em termos de escolha de tecnologia e geração elétrica nos últimos tempos. O sistema elétrico brasileiro está em profunda transformação. Se a gente olha para os anos 70, 80 e para os anos atuais, a gente tinha antes monopólios verticalmente integrados, regulados pelo custo do serviço, e hoje a gente tem uma desverticalização da cadeia com competição nas pontas e instituições de mercado de eletricidade. Antes predominavam tecnologias despacháveis, hoje há forte penetração de fontes intermitentes. Havia ausência de restrições ambientais, hoje há crescentes restrições ambientais. A geração era centralizada, hoje tem uma abertura para geração distribuída com perspectiva de estocagem. O consumo cativo era completamente míope e hoje a gente tem grande perspectiva de um consumo cativo consciente. Olhando para esses novos paradigmas, como é que a gente escolhe as tecnologias de geração para expandir a matriz? Como avaliar e justificar a penetração das renováveis? Qual é a competitividade dessas tecnologias? Historicamente, a escolha tecnológica foi guiada pelo menor custo, e o menor custo avaliado pelo custo nivelado, que nada mais era do que você olhar os custos de construção, operação e manutenção ao longo do ciclo de vida do projeto, projetar um fator de capacidade e você obter um custo nivelado das tecnologias. Então, até a década de 80, os monopólios regulados justificavam seus investimentos pelo custo nivelado. Até hoje, a Agência Internacional de Energia publica o custo nivelado das tecnologias como um parâmetro de competitividade. O Departamento de Energia norte-americano, idem. Um recente trabalho de combate ao aumento da temperatura do clima, que visa aumentar os dispêndios públicos em pesquisa, desenvolvimento e demonstração de novas tecnologias, utiliza custo nivelado como um parâmetro. Mas qual é o grande problema? O custo nivelado ele não leva em conta se a tecnologia ela é despachável ou intermitente. Ele olha o futuro fator de capacidade, mas não leva em conta quando que essa energia ela estará disponível. Essa limitação do custo nivelado não era flagrada quando a gente tinha tecnologias despacháveis. Agora que a gente tem forte penetração de tecnologias intermitentes, isso é um problema. E olhando para isso, olhando para a penetração das renováveis e para a instituição de ambientes de mercado, você tem uma série de discussão que fala a gente tem que levar em conta o benefício da introdução dessa tecnologia no sistema e não apenas o custo. Então, o Departamento de Energia norte-americano propôs contrapor ao custo nivelado o custo evitado nivelado, porque uma forma de você calcular o benefício da introdução dessa nova planta é ver o que ela está deslocando. Se eu introduzo eólica, eu estou deslocando um despacho mais custoso. E esse deslocamento é uma proxy econômica para o valor, para o benefício da introdução dessa planta no sistema. O grande problema é que você tem uma complexidade de cálculo, porque a gente tem que projetar os futuros custos marginais de operação do sistema ou os futuros preços. Então, essa abordagem, o que ela diz a gente tem que olhar para a curva de carga e ver o momento que essa oferta está disponível, se é no momento de maior demanda ou menor demanda. Tem uma outra abordagem que diz, olha, o problema não está na limitação do custo nivelado, mas o problema está na escolha pelo menor custo. Investimento em tecnologia de geração elétrica, um investimento como outro qualquer, a gente tem que levar em conta não apenas custos, mas também riscos. Então, ela introduz noções de finanças, de retorno, risco e fronteira, para calcular um portfólio eficiente da matriz, levando em conta custos e riscos globais. E riscos, principalmente, em relação à volatilidade do preço futuro. Então, o que ela diz, olha, se a gente partir de um portfólio 100% fóssil, introduzir uma renovável hoje, ainda que ela seja muito mais cara, a redução do risco para o portfólio todo vale a pena. Então, ela justifica a penetração das renováveis. O único problema, voltando, é que essa literatura e essa abordagem limita a participação das fontes renováveis de uma maneira exógena, porque o risco que ela computa
é o risco da volatilidade dos preços dos combustíveis e não exatamente da intermitência, da falta de energia. E o que o Brasil tem feito? O Brasil, essas são literaturas que, ao longo da década de 2000, só que o Brasil, desde 2004, escolhe tecnologias para expandir a sua matriz. Vendo o tempo, está tranquilo? Está aqui, obrigado, não sabia. Para expandir a sua matriz com o índice custo-benefício próprio que ele desenvolveu. Por que ele desenvolveu o índice de uma maneira precursora? Porque a gente sempre levou em conta a intermitência. O nosso sistema elétrico brasileiro ele se desenvolveu em cima de grandes usinas hidrelétricas, com grandes reservatórios de regularização, que foram interligadas num enorme sistema interligado nacional. Então, a intermitência sempre foi uma coisa que o sistema elétrico brasileiro levou em conta. A nossa matriz ela é preponderantemente hidrelétrica. Hoje, em dezembro de 2014, nós tínhamos 131 gigawatts instalados para atender o sistema, e olhando a expansão para os próximos anos, a gente vê que a gente está adicionando muita intermitência à matriz. A eólica vai aumentar e usinas a fio d'água. E nós contratamos, desde 2004, nos leilões de energia, 35 gigawatts médios, principalmente em leilões de energia nova, estruturantes, que são as 3 grandes usinas a fio d'água na Amazônia, um pouco de fontes alternativas e leilões de reserva. O operador nacional do sistema, ele opera essa matriz com esse paradigma operativo. A grande dúvida dele é se ele usa a água hoje ou se ele guarda a água para usar no futuro. Esse trade-off presente, ele olha para o futuro, vê quais serão as afluências, e se ele usou a água e as afluências foram secas, ele tem um déficit ou ele gasta combustível térmico, como a gente vem gastando. Agora, se ele guardou a água e as afluências foram úmidas, ele tem vertimento. O vertimento, para ele, é um problema, porque é um desperdício. Agora, se ele dimensionou bem o parque termoelétrico dele, ele pode contornar o déficit com gastos de combustíveis. Se a gente olhar isso aqui, esse gráfico mostra todos os leilões já realizados, e a gente observa que 60% da expansão foi por fontes renováveis, que a gente, até 2008, 2009, contratamos bastante térmicas, que são essas vermelhas, e, a partir de então, forte penetração das renováveis. As hidrelétricas elas foram contratadas com um custo com preço mais baixo, seguido da eólica e das outras fontes. O que é essencial é o seguinte: o índice custo-benefício que a gente estabeleceu para avaliar essas tecnologias nos leilões de energia nova, para avaliar as tecnologias complementares à contratação de hídricas, ele levava em conta 3 tipos de custos. Custos fixos, todos os custos fixos do empreendimento e os gastos com combustível da inflexibilidade das térmicas, custos, uma expectativa da operação variável e ele projetava os custos marginais de operação futuro na data do leilão e fazia um custo de quanto ele esperava que essa tecnologia fosse despachada. E um custo para evitar a disponibilidade, que era a diferença entre a garantia física do empreendimento e a geração esperada dela. E o benefício que ele calcula é a garantia física, que, na verdade, é a energia que aquele empreendimento assegura ao sistema. Isso faz todo sentido para a hidrelétrica, mas quando a gente pega a garantia física e utiliza ela para as outras fontes, a gente tem um problema, porque uma coisa é você calcular qual é a energia assegurada de uma hidrelétrica que tem uma variação hidrológica. Agora, uma térmica, a potência está instalada, e se você tem combustível, a energia que ela segura é a potência que está instalada. Só que o Brasil fez isso porque ele calcula tudo em termos de água. Como a maioria da matriz é hídrica, se calcula dessa forma. O problema é o seguinte, que se a gente, olhando esse gráfico de cima, a gente percebe, que foi discutido hoje de manhã, que a gente tem grande complementariedade de eólica, bagaço e hídrico. Então, quando o hídrico, que é o vermelho, está na menor geração, a gente tem maior geração de bagaço de cana e maior geração de eólica.
E o índice custo-benefício, ele leva em conta essa complementariedade. Então, ele privilegia fontes complementares e penaliza fontes inflexíveis. Então, no gráfico lá de cima, todos esses pontos são o desconto que os empreendimentos eólicos receberam nos leilões de energia nova, pelo fato de gerarem mais no período seco do que no período úmido. O gráfico de baixo mostra que para uma térmica a gás, quanto maior a inflexibilidade, menor é o custo do gás que ela pode repassar nos contratos. Meu tempo está se encerrando, eu vou acelerar um pouquinho. O que é interessante notar é que o índice custo-benefício brasileiro adotado no Brasil, ele está muito relacionado à análise de custo nivelado e custo evitado recentemente proposta e análise de portfólio, né? Por um lado, a gente olha custos e benefícios só que o benefício a gente calcula como a garantia física. Agora tem um detalhe, a gente tem um custo evitado às avessas, porque o custo de evitar a disponibilidade, calculado no índice custo-benefício, quando ele é negativo, como ele é um custo, é um benefício. Então, o que o índice custo-benefício brasileiro calcula é o benefício de evitar o despacho da própria planta, porque você não quer evitar o despacho hídrico. Como você está contratando tecnologias para disponibilidade, você quer evitar essa disponibilidade, que, em teoria, é mais custosa do que o seu despacho hídrico. Por outro lado, ele é pensado em torno de um portfólio desejável, que é um portfólio extremamente hídrico. Agora, esse portfólio desejável ele não se revelou eficiente. O que a gente observa olhando para o índice custo, para todas as tecnologias contratadas avaliadas pelo índice custo-benefício que nós contratamos no leilão, nós contratamos um parque térmico de backup com baixo custo fixo, mas com elevado custo variável. Todos nós hoje sentimos na conta de luz qual é o custo de ter um parque térmico desse de backup sendo operado há tanto tempo. A questão toda é que os nossos reservatórios que a gente construiu até o final da década de 90, como a demanda aumentou e nós não aumentamos a capacidade dos reservatórios, a gente já observa uma perda de regularização. Meu tempo acabou, em 1 minuto eu finalizo. A gente observa uma perda do grau de regularização dos reservatórios. Isso é uma caixa d'água que o consumo está aumentando e a gente não aumentou a caixa d'água. Então, o que acontece? A gente depressiona os reservatórios a cada ano, cada vez mais, expondo o sistema a riscos de suprimento. E o preço, que é o gráfico lá de cima, vai para a altura, porque o custo marginal de operação ele responde bruscamente à escassez hídrica. E desde 2012, as térmicas operam na base. Todo o parque térmico que foi contratado sobre uma ótica para ser operado de backup esporadicamente, ele está na base do sistema. O que se observa é que a sinergia entre flexibilidade e a reserva hídrica diminui a cada ano. Embora o Operador Nacional do Sistema já admita isso há muito tempo, e hoje a gente teve o senhor Altino falou da necessidade de térmicas na base, a gente continua contratando térmicas flexíveis. As térmicas contratadas nos 2 últimos leilões A-5 são térmicas flexíveis a GNL, sob um paradigma operativo de que flexibilidade é melhor do que inflexibilidade para o sistema elétrico brasileiro. Isso resulta em um custo elevadíssimo para nós consumidores. O objetivo do trabalho era ressaltar a necessidade de adequar a lógica da expansão ao novo paradigma operativo do sistema. Eu peço desculpa por ter excedido um pouco aí. Obrigado pela atenção. Diogo, nós temos um momentinho agora de perguntas e respostas, se alguém tiver, obviamente. Levante a mão, por favor, se alguém tem alguma pergunta para o Diogo. Não? O Richard quer fazer uma colocação? O Richard do Acende Brasil, então. Obrigado. Ok. Alô? Alô? Pode ir.
Tá ok? A pergunta que sai do seu artigo, então, é o que fazer, né? Olhando a questão do ICB, o problema a gente tem que eliminar o ICB ou é reprogramar a forma de definir o ICB, né? Ouvindo as discussões sobre esse problema, tem sido que os cenários que foram utilizados no Wave para calcular o ICB na época tinham considerado usinas que não entraram, grandes usinas hidrelétricas. Então essa é uma das razões que tem um despacho muito maior que se esperava. Então isso seria simplesmente uma questão de como foi implementado, né? Mas tem uma outra questão, é que também teve muito de um tipo de usina que entrou ao mesmo tempo no mesmo leilão. E como o ICB é calculado individualmente para cada usina, né, sem olhar o que mais está entrando no mesmo leilão, então você tem um problema aí intrínseco com o ICB, que é predefinido antes do leilão. Então, gostaria de ouvir as suas reflexões com o que você acha que é a solução para evitar esse problema. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Desculpa, só complementar. E a terceira questão é simplesmente a falta de alternativas na época, né, dos empreendimentos disponíveis no leilão, também é um terceiro aspecto também. Tem essa questão do leilão, né? Eu acho que o caminho é tentar você abandonar o ICB. De qualquer maneira, o planejador ele vai ter que fazer uma escolha baseada em algum critério, né? A escolha de uma matriz eficiente, desejável, mais adequada para o sistema, se você faz leilões mais determinativos, antes desse leilão determinativo, de alguma forma você tem que comparar essas tecnologias por algum parâmetro. Então, eu acho que mesmo você abandonando o ICB como um critério do leilão de comparação direta e uma escolha entre as alternativas, esse problema ainda se coloca. Você vai olhar só para custo, de que maneira que você vai planejar essa expansão. Por outro lado, eu acho que tem muitas propostas no sentido de aprimorar os leilões e aprimorar de alguma forma o ICB, que eu acho que pode ser um caminho virtuoso. Leilões regionais e com fontes específicas, que talvez seja interessante continuar utilizando algum índice para comparar coisas que são comparáveis mais diretamente, né? E que não penalize tanto, né? Porque o ICB até 2008... Até o 2008, depois, antes também de considerar a curva de aversão ao risco, ele penalizava muito as térmicas, por exemplo, inflexíveis, né? Valorizando as térmicas flexíveis. Então, acho que tem uma série de ajustes que poderiam ser feitos. Já há inúmeras propostas. Eu me lembro, inclusive, do Ascend Brasil, há um ano atrás, lá no Rio de Janeiro, tiveram várias propostas interessantes para aprimorar. Eu acho que é um caminho interessante. Eu acho que tem que ressaltar também que a gente critica muito, mas, por outro lado, a gente tem que ver que com esse instrumento, a gente conseguiu penetrar as renováveis de uma forma interessante para o sistema, né? Eu acho que tem que adequar a pontos positivos e negativos. Eu acho que teria que ponderar os dois. Obrigado, gente. Muito obrigado, agradecemos o Diogo pela sua apresentação.